A paz do Senhor, igreja. Queria pedir para você abrir sua Bíblia aí. Tá muito baixo, não, né? Tá baixo? Muito baixo, gente? Aí, dá um feedback aí, pelo amor de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Agora deu uma melhoradinha. A partir do versículo 7, tá bom? Dá o tempinho de você ir achar. É o segundo livro da Bíblia aí. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e amarrá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava de pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda. E todo o povo, levantando-se, se inclinava com cada um à entrada da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala a seu amigo. Depois tornara Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se distanciava dela, da tenda. Amém? Aqui falou bastante tenda, né? Essa tradução aqui. Enfim, mas enfatiza bem o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu estava conversando com o Denner, aí a gente até falou dos temas que a gente às vezes coloca na pregação, e o Senhor falou bastante comigo e colocou esse tema de a tenda do encontro, né? E contextualizando essa passagem, ela vai acontecer depois que o povo faz o bezerro de ouro. Ali ele faz o bezerro de ouro, aí acontece aquele negócio que a gente sabe, que Deus avisa Moisés e fala que não vai com o povo mais. Mas aí Moisés roga ao Senhor e o Senhor tem misericórdia. Enfim, para a gente entender um pouco mais do que o Senhor quer falar com a gente vai voltar lá para Êxodo, lá no capítulo de número 1, lá no comecinho. Na verdade, capítulo de número 2. Amém? A partir do versículo 6. Abrindo, viu o menino. Ele chorava e teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama de leite entre as hebreias, que cria um menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, pois a moça chamou a mãe do menino. Então ele disse à filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te daria o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo Moisés já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas eu tirei. Amém? Eu não vou continuar lendo muito mais, porque a gente conhece a história de Moisés e sabe como é que ele chegou ao patamar que ele encontrou Deus, né? Então, só para a gente entender, Moisés era egípcio. Na verdade, ele é hebreu, mas vivia como egípcio. Hebreus fala que ele foi criado como egípcio e ali foi ensinado para ele toda a sabedoria egípcia. Moisés é dito como ele um grande arquiteto do reino, né? Um homem que aprendeu com a sabedoria egípcia. Só que o interessante é que ele não esqueceu da sua raiz, que era hebraica. A Bíblia fala que quando ele sai, mais para frente nesse capítulo 2, fala que ele sai ao encontro dos seus irmãos. E ali ele encontra um homem chicoteando um hebreu e ele mata esse egípcio. E aí acontece toda a história que a gente conhece. Só que o ponto que eu quero chegar é no relacionamento de Deus com Moisés. A intimidade que Deus tinha com Moisés. Olha, Moisés foi preparado pelo Senhor antes de sequer ele pensar em nascer. Deus já tinha traçado o caminho dele. Deus já tinha guiado, mostrado para
formado, na verdade, como ele queria o caminho de Moisés. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas e Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todo o conhecimento. Então ele já sabia que Moisés teria o coração disposto a servir a ele, mesmo ele sendo criado como egípcio. Então a gente vai ver toda essa trajetória de Moisés. Ele passa Moisés vive 120 anos. 40 anos ele passa como egípcio. 40 anos ele passa como pastor em Midian. E 40 anos, ao final de sua vida já, ele passa como líder em Israel, como profeta de Deus. Toda essa jornada preparou Moisés para o que ele deveria ser. E da mesma forma conosco. O Senhor prepara o nosso caminho, o Senhor nos molda de acordo com a vontade dEle. Situações vão ocorrer para que o Senhor cumpra o seu propósito. Você tem um chamado e tem um propósito. E a partir disso que você foi chamado, se você aceitou esse chamado, vai ter as dificuldades, vai ter as lutas, vai ter o processo para que você chegue na estatura de varão perfeito, como Paulo fala aos Efésios. Mas, enfim, vamos voltar à questão da tenda, né? Essa tenda é dita que, por muitos estudiosos, que não é o tabernáculo em si. Porque o tabernáculo ficava no meio do povo ali, no meio da congregação. Então, essa tenda ela é armada por Moisés para que o povo buscasse a face do Senhor. E aí que chega ao ponto deles colocarem o nome como tenda do encontro. Porque, na verdade, o Senhor tinha um horário marcado ali com Moisés. Todo dia Moisés chegava, armava essa tenda fora do arraial e ia buscar o Senhor. Ele tinha uma data e hora marcada com o Senhor ali. E quando eu li esse texto, o Senhor falou muito forte ao meu coração, falando que o Senhor tem uma data marcada conosco. Tem um horário marcado conosco. E cabe a você ou a mim cumprir esse horário. Cabe a você ou a mim deixar o Senhor esperando ou não. É interessante porque, lembrando-me da canção que a gente cantou com Maria, muitas coisas às vezes atrasam o nosso encontro com o Senhor. A gente muitas vezes enrola para chegar nesse encontro. E a gente enrola tanto que às vezes no dia a gente não tem esse encontro com Deus. Não tem essa comunhão com o Senhor na hora certa marcada ali. Mas Moisés era diferente. Moisés era um homem que ele se entregava de fato. Quando ele tem a grande visão ali no deserto, perto do monte, é interessante que ele fala assim, quando o Senhor chama ele Moisés, Moisés, ele fala assim, ele pensa com ele mesmo, né? Olharei para o lado e verei essa grande visão. E o Senhor se mostra ali como Deus para ele, como? Além da sarça não queimar, é dito para Moisés, tira a sandália dos seus pés. Na cultura egípcia, os egípcios tiravam a sandália dos pés para cultuar os seus deuses. Então o Senhor pede para ele tirar, mostrando já que ele era um Deus. Muito mais que isso, ele leva Moisés ao Egito para libertar o povo. E aqui entra a segunda parte da vida de Moisés. A parte da libertação. Quero que você entenda, o nome Êxodo, ele vem da Septuaginta do grego, que significa saída. E o que vai acontecer? Moisés é o cara que foi tirado das águas, que foi levado ali, guiado pelo Senhor, para que a filha de Faraó achasse. E ele tem o nome dele em hebraico é aquele que foi tirado das águas. E ele vai ser o cara que vai ser usado pelo Senhor para tirar aquele povo dali. Ele é o cara que vai se dispor. Da mesma forma que aconteceu com Moisés, pode acontecer conosco. Muitas vezes Deus quer nos usar para tirar vidas do lamaçal do pecado, tirar pessoas de lugares, trazer libertação sobre elas. E Ele nos dá as estratégias, as armas, como é dito em Coríntios, nossas armas que são poderosas no Senhor. E esse Moisés, que antes era egípcio, que agora hebreu, que era fugitivo, mas agora volta com o desígnio do Senhor para o Egito, para fazer a vontade de Deus. E é muito interessante, irmãos, porque lembra quando eu falei que você vai ter dificuldades? Moisés teve as suas dificuldades. Não só no começo, antes dele ir para lá, que o Senhor quase mata ele por causa do filho dele que não foi circuncidado ali naquele momento.
Pode me corrigir se eu estiver errado, tá? E naquele momento o Senhor quer acabar com a vida de Moisés, mas aí por causa da mulher dele, isso não acontece. E o próprio Moisés vai. E é interessante que sempre nos primeiros acontecimentos, quando Moisés se apresentava diante do faraó, ali representando Deus, e Arão representando o profeta que ia com ele. Então o embate era contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, contra os deuses dos egípcios. Cada praga, ela representa, ela fere um deus ao certo. E é interessante que, tem uma praga que é de transformar o rio em sangue. E Moisés realiza esse feito através do poder de Deus. Ele manda que Arão estenda o cajado e toque as águas, e ali as águas se tornam sangue. Só que os egípcios fazem o mesmo. Se você parar para prestar atenção, em toda a primeira praga que ele foi fazendo, que Deus foi usando Moisés para fazer, os egípcios faziam, os sacerdotes pagãos faziam. Como a pastora falou que o Satanás é sujo, né? Ele engana. Ali aqueles egípcios usavam do poder que não era deles, das trevas, da sabedoria que não provinha deles, mas do maligno. Não quero que você se engane, mas o nosso inimigo tem poder, sim. E por isso a gente tem que estar colocado diante do Senhor. Se a gente não estiver prostrado diante do Senhor, Ele vai acabar com a nossa vida. Ele vem aos poucos, vem ali aos pouquinhos e dá uma rasteira na gente quando a gente menos percebe. Mas Moisés era um homem dedicado. Ele se colocou na posição. E quando ele se colocou na posição, ele foi fazer. O Senhor usou a vida dele para fazer as maravilhas que fez. Mas Moisés era humano e também errava. Ele tinha suas falhas. E lá na frente a gente vai ver que ele não entra na terra porque feriu a rocha. Quando o Senhor falou que era só falar com a rocha, que ela vai te dar água aí. Mas ele feriu a rocha. E antes dele falecer, Moisés profetizou que viria um como ele. Quando ele tá falando ali da lei para o povo. Eu não lembro agora se é Números ou é Deuteronômio, mas é um desses dois. E ele fala que viria outro profeta como ele. E se passa o tempo, Josué assume. Josué que, enquanto Moisés se afastava da tenda do tabernáculo ali, da congregação, do encontro, ele não se apartava dali. O mesmo Josué que o Senhor fala para ele, medita no livro dessa lei, de dia e de noite. Não se aparte do livro dessa lei você. E tudo quanto você fizer, você prosperará. Mas tem uma condição ali, medita. Não se aparte do livro dessa lei. O Senhor nos dá o objetivo. Ele nos guia para aquilo que é correto, segundo a vontade dele. Deus não é um Deus de confusão. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente confunde, às vezes, as vozes da nossa cabeça. Às vezes Deus está falando uma coisa e você está se guiado pela sua vontade, escutando a voz do seu coração, está se iludindo. Interessante isso, né? Muitas das vezes a gente se ilude segundo a nossa própria vontade, acreditando que é a vontade do Senhor. Aí eu volto lá no Gênesis, quando é dito para Eva, come, pode comer, que é bom para alcançar entendimento. Você vai ser como Deus aí. Mas aí, e ela enganada pela serpente, come lá. E aconteceu o que aconteceu, né? Culpa das mulheres, tem brincadeira, irmãos. Misericórdia. Apesar que foram enganados, hein? Não, fiquem em paz, irmãos. É o que a palavra fala. A palavra, Paulo cita que Eva foi enganada, irmãos. Adão não foi, não. Não, brincadeiras, vamos lá.
Sim, eu tô... Exatamente. O pecado só vem por causa que o próprio Adão, que foi para quem tinha sido dada a ordem, ele ele não obedece à ordem de Deus. E ali acontece o que aconteceu. E a gente, pegando esse gancho do Adão, a gente chega no segundo Adão, que é apresentado por Paulo em Romanos, que é o próprio Cristo. Irmãos, o povo hebreu precisava de um líder. E a gente vê ao longo da história, cada líder que se levantava, esses Juízes mostra pra gente muito bem, o povo era fiel durante um pouco tempo. E depois disso, o povo voltava a pecar. Por quê? Porque eles não se mantinham no Senhor. Eles precisavam de uma figura humana. E aí, vindo na plenitude dos tempos, depois de Alexandre o Grande completar a sua trajetória, fazer com que o helenismo alcançasse em toda aquela região, surgiu o Cristo. Carne como nós, mas sua essência é Deus. Homem como nós, sofreu todas as coisas, mas em nada ele pecou. Agora a gente tem um modelo, não perecível, mas imortal nesse sentido, porque ele é Deus. Tudo que os profetas lutaram para que Israel seguisse, não aconteceu. Por quê? Porque o povo constantemente se rebelava contra o Senhor. E vem Cristo, e mesmo sendo Deus, o povo continuou se rebelando contra o Senhor. Porque a gente é possuidor de uma natureza corrupta. Mas mesmo com essa natureza corrupta, é nos dado a escolha de seguir o Senhor, ou não? Foi apresentado, o Cristo se apresentou para Israel. Veio para os seus, mas os seus não receberam. E a gente volta de novo para a tenda do encontro. Hoje, nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, nós somos essa tenda. E aí, eis a pergunta, o que temos feito com isso? E aí entra o questionamento, será que a gente está gastando mesmo? Será que a gente está buscando e se encontrando com o Senhor de verdade? Ou é como aqueles sepulcros caiados? A oração, como Moisés falou que é o nosso combustível. Se a gente não se colocar em oração, não buscar a face do Senhor, a gente perece. Irmãos, parar para pensar, é só você comparar a uma pessoa que ela não se alimenta. A primeiro ponto, no primeiro dia, você vai olhar para ela e vai falar assim, não, tá tranquilo. Nem parece que não se alimenta. Tá de boa. E vai passando o tempo, vai passando o tempo. 2 dias, 3 dias. Aí vai começando a balançar. Você vai começar a ver. Até que chega uma semana. E essa pessoa está como? Vareta. Pessoa que não se alimenta e não come da palavra do Senhor, não se alimenta da água viva que provém do Senhor. Ela morre de sede e de fome. Ela morre por inanição. Nossa vida espiritual é colocada sobre um fundamento único, que é Cristo. E o próprio Cristo é a palavra de Deus. E se o próprio Cristo, que é Cristo, orava, buscava o Senhor, enquanto ele veio aqui, quando deixou toda a sua glória, por que nós não vamos buscar o Senhor? É nossa obrigação, irmãos. Os apóstolos, quando eles estavam ali, escolhendo os diáconos, eles falam assim, não é lícito que a gente deixe o ministério da oração e da palavra. Não é lícito que a gente deixe esse ministério para que venha se ocupar com outras coisas. E o que acontece conosco? A gente deixa, muitas vezes, esse ministério da oração e da palavra para se ocupar com outras coisas. Gasta o nosso tempo em coisas que são vãs, aquilo que não é pão. Aquilo que não vai edificar a nossa vida. E, de fato, essa mensagem é um chamado, é um alerta para vocês, para nós. Se voltarmos ao Senhor e buscar Ele em oração, na palavra,
Toda vez que eu oro com os meninos assim, a gente lembra do... Toda vez é citado por alguém dos dons espirituais. Gente, o que acontece que a gente não busca mais esses dons? E entenda bem, né, viu? O seu dom não é para acontecer o que acontecia em Coríntios, não. Que ficava uma bagunça. O irmão falava em língua, ninguém em cima do outro, profecia em cima de outra profecia, e não acontecia toda aquela bagunça. A gente tem que ter ordem e decência no culto, sim. Mas isso não impede que os nossos dons sejam usados para o Senhor. Então, observando a intimidade que Moisés tinha com Deus, ele fala assim para o Senhor, deixa eu ver tua glória, deixa eu ver tua face. Cadê esse anseio na gente? A gente precisa ansiar a glória de Deus. Ansiar, desejar de verdade. Como uma pessoa apaixonada. Que a gente veio assim ser com o Senhor. Apaixonados por Deus. Porque com o mesmo tempo que você gasta às vezes com seu esposo, sua esposa, seu namorado. Irmãos, se a gente gastasse esse tempo todinho na presença de Deus, irmãos, já tinha acontecido esse avivamento aí, irmão. Misericórdia. Se a gente buscasse o Senhor do jeito que é para buscar, com fervor de fato. Irmãos, Deus tinha derramado a sua glória como derramou naquele templo, lá em Crônicas. E aquilo me fascina. Por que me fascina? Porque você já parou para ler e entender que ninguém ficou naquele templo, de tamanha era a glória, ninguém aguentava ficar de pé ali, de tamanha glória que era do Senhor. As pessoas não conseguiam ficar ali no templo de tamanha glória que tinha ali. Você já pensou isso, irmão? E isso ainda continua sendo uma gotinha comparado ao oceano que o Senhor é. Então, o Senhor tem muitas maravilhas, tem? O Senhor tem grandes coisas, tem. Mas essas coisas só acontecem quando a gente tem a oração como ponto de partida. E não é uma oração que é fingida, falsa. Não. Não é um mantra que você repete. O Senhor fala assim, não é desse jeito que busca não, você repetindo coisas vãs aí. A gente deve insistir, sim, mas é diferente de você ficar repetindo a mesma coisa. Vou falar, hein? Aí o cara fica, Ave Maria não sei o quê, Ave Maria não sei lá. Aí reza o rosário todinho. Irmãos, isso é vão. Primeiro que você está orando para alguém que não é Deus. Para um santo, para uma pessoa que já morreu. Aí depois, o que essa pessoa pode fazer por você? Nada, já morreu. Agora o Senhor pode muita coisa. Timóteo fala que somente há um intercessor entre Deus e os homens, que é Cristo. Então, ele deve ser o nosso objetivo de oração. E diante dessa reverência toda, nosso querido Moisés prepara Josué. Quando Moisés vai ser levado, Moisés já tinha Josué como uma pessoa próxima. Ele acompanhava Moisés em tudo. Só que Deus não tinha dado direcionamento ainda para Moisés ungir e passar para Josué. Mas era o desejo de coração de Moisés. E lá, nos seus últimos dias, Moisés sobe aquele monte lá. E Deus fala para ele, você não vai ver essa terra aqui não. Você não vai entrar nessa terra. Mas Josué e Caleb vão entrar. Desse povo, dessa geração sua, Josué e Caleb são os únicos que vão entrar. Então, pode separar Josué, filho de Num, para que ele dê continuidade. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer discípulos. Discípulos, foi dito assim, ide, pregar o evangelho a todo o reino. Ensinando. A gente foi chamado para fazer discípulos. E, irmãos, fazer discípulos dá um trabalho, é complicado.
Muitas vezes eles não querem ouvir o que a gente tem para falar. Mas a gente tem que ter paciência. Como é dito por Samuel, que o Senhor prefere que seja... Como é dito por Jesus mesmo. Que para os fariseus ali, que Deus quer misericórdia, não sacrifício. A gente tem que ter misericórdia dos novos que estão aprendendo, das pessoas que estão crescendo na fé. E é dever de todo cristão fazer isso. Isso se resume em o que Jesus ensina. Qual é o ensinamento que Jesus ensina? É amar a Deus sobre todas as coisas. E consequente disso, vem o segundo, que é o segundo maior, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Irmãos, ele fala que se você cumprir isso aí, você cumprir toda a lei. Toda a lei e os profetas se resumem nesse único mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu me levo novamente para Moisés. Irmãos, era difícil guiar aquele povo. Difícil, dava trabalho. Mas Deus foi colocando as pessoas certas no caminho certo dele. O próprio Jetro, que era sogro de Moisés, vai ali e fala para ele: mas por que você está fazendo assim? Separa 70 cara aí, separa 70. E sobre ele, que teu espírito vai sobre ele. Separa 70 para que eles julguem as coisas, né? Na verdade, Moisés roga isso ao Senhor e o Senhor derrama do espírito que estava sobre ele, derrama sobre 70. Onde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar nisso que você não pode fazer tudo sozinho. Você não pode fazer tudo sozinho, irmãos. Ninguém que está aqui pode completar a obra do Senhor sozinho. Eu vou me lembrar de uma brincadeira que nós faz com os meninos ali. Né? Quer cruzar, quer cabecear e fazer o gol? Não dá. Não dá. Enfim, o corpo, ele funciona de um jeito que é todas as partes interligadas. Se esse não estiver interligado, esse corpo não funciona. O mecanismo da mesma forma. Se sua moto estiver com a peça ali zoada, não vai funcionar direito. Se o carro estiver zoado, com alguma peça zoada, não vai funcionar. Por quê? Porque é necessário que haja um complemento. Não foi dado a todas as pessoas os dons. Como o Paulo fala que o pé é pé, mas a mão não pode querer ser pé. Tem a sua função cada um. E isso contribui para o bem do corpo. Então, talvez você não tenha uma função que você queria, mas você tem a sua função que Deus te deu. Então, que a gente se dedique naquilo que o Senhor nos colocou, nos trouxe. E que a gente veja de fato estar rendido ao Senhor. Porque a sua vida pertence a Ele acima de tudo. Que nosso desejo, nosso coração, que o nosso maior desejo, irmãos, eu oro para que isso se cumpra. Que nosso maior desejo seja Cristo. E estar com Ele, sabe? Como o 1 João disse, que tudo isso aqui vai passar um dia, irmãos. Até mesmo a pessoa que está do seu lado, um dia ela vai perecer, um dia ela vai morrer. Mas o único que não vai é Jesus. Cristo, ele é sem começo de dias e ele é sem fim de dias, como Melquisedeque diz. E Hebreus nos fala isso na trajetória dos heróis da fé. Todos aqueles homens e mulheres que serviram ao Senhor, eles não viram o cumprimento da promessa, mas eles acreditaram com esperança. O próprio Abraão, que quando o Senhor vem a ele, fala assim, Sara vai dar-lhes a um filho. Você vai ter um filho. Aí se passa o tempo. Aí Sara, não contente, entrega Agar para se deitar com Abraão. E ele gera Ismael. Mas mesmo assim, mesmo tendo Ismael ali, não era o que o Senhor queria. Porque não era o filho da escrava, mas era o filho da promessa. E
muitas vezes o tempo, ele nos abate de tal forma que a gente muitas vezes deixa de acreditar na promessa. Mas que você não se engane, a promessa está viva ainda. Que você não se engane. Como o próprio livro de Hebreus diz, há ainda um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir virá, e ele não falhará. A nossa esperança é Cristo. E a sua vinda. Nossa participação com Ele no reino dele. Estar com Cristo na glória. Que seja isso a nossa vida de fato. Pensar nisso, buscar isso. Se dedicar a isso. Se dedicar como Moisés se dedicou ao Senhor. E o próprio livro de Hebreus fala que Moisés era servo. Cuidou por um pouco de tempo só da casa. Mas o Filho, que é Cristo, ele cuidará eternamente. A lei era só um tutor para apontar para a graça. A lei é boa, ela aponta o pecado. Mas o que acontece? O pecado, ele traz aguilhões nas pessoas. A lei é boa, mas ela aponta o seu pecado. E o que vai acontecer? O povo se via travado ali. Se via preso. Por mais que Moisés tivesse libertado o povo do Egito, aquele povo ainda continuava pecando contra o Senhor. E aqui entra a parte interessante. Porque eles foram libertos, não foram? Mas eles continuavam presos. Como? Pelo pecado. E esse mesmo pecado fez eles perecerem no deserto. Eles tinham o nome de que vive, mas na verdade estavam mortos. E nessa luta ferrenha da nossa carne com o Espírito, surge aí Cristo. Ele fala assim, ó, vinde a mim, vocês todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo. Ele é leve, meu jugo é suave. Como a gente vence o pecado? Salmos fala sobre isso também. Observar segundo a palavra do Senhor. Depositar sobre o Senhor nossas dores, nossas aflições, nossas tristezas, nossos desânimos. Deposita tudo sobre Ele. Irmãos, eu creio que seu coração vai ficar muito leve depois que você fizer isso. Se ficar pesado é porque tem alguma coisa ainda aí, pra você depositar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, que é Jesus, irmão, não é você. Você não vai vencer com sua própria força. Nunca. O seu desejo da carne é maior que você. Mas ainda tem um que é maior que todas as coisas. E Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo, todo dia. Da mesma forma que o próprio Moisés se relacionava com Deus ali, face a face, como amigo. Assim deve ser nosso relacionamento com o Senhor, com o Espírito, com o Pai. Se colocar na posição, é o que o Senhor nos chama hoje. Se colocar em oração, se coloca na brecha, irmão, porque Israel, a cidade de Israel ali, o reino do norte, se eu não me engano, pereceu porque não tinha ninguém que se colocasse na brecha por eles. Procurei entre o povo de Israel alguém, um homem só que se colocasse na brecha, mas não achei. Então que a gente venha se colocar na brecha de fato. Buscar o Senhor como nunca buscou. Não tem tempo mais, irmãos, eu não sei o que é isso, mas a gente tem mania de querer adiar as coisas. Não tem tempo para adiar mais nada, irmão. Já passou da hora da gente estar servindo o Senhor como é devido. O próprio livro de Hebreus fala isso. Tem que novamente ensinar vocês os princípios elementares da vossa fé. Já era para vocês serem mestres. Quanto tempo você tem de caminhada, irmão? Quero que você se examine. Quanto tempo você tem de caminhada? Será que todo esse tempo foi vão? Eu falo isso por mim, irmãos. Eu tenho 5 e uns quebradinhos de fé.
E o Senhor tem me, a cada dia, edificado de uma forma. Muitas vezes a gente vacila na semana e não consegue orar como é devido. E o Senhor nos cobra. E a gente vai lá, Senhor, misericórdia, perdão, porque eu falei, porque eu errei com o Senhor, porque eu não me dediquei como eu tinha que me dedicar. Então que a gente se dedique de fato ao Senhor. Que a gente não gaste nosso tempo em outras coisas que não seja de Cristo. Porque de nada vale. Que adianta você ter todas as coisas, irmãos, e quando chegar no grande dia, você morrer na praia. Nadou contra a correnteza, chegou no grande dia, morreu na praia, não vai subir. Como aquelas virgens lá que que esperavam o noivo. Tava lá as 10 com a lamparina de azeite lá. Mas em 5 deixaram faltar. 5 deixaram faltar o azeite. E quando chegou, na hora, foi dito o que para elas? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então que a gente não deixe esse óleo, o azeite faltar na nossa lamparina. Ele é essencial para a nossa salvação. Que a gente se apoie na palavra do Senhor, no que Cristo nos entrega, no conhecimento do Santo aqui. Que a gente se apoie, de fato, no próprio Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que é, de fato, um nosso amigo a cada dia. Cristo venceu todas as coisas por meio do Espírito. E Ele nos dá essa oportunidade também de vencer. Vencer a nossa carne, vencer as tentações, vencer o nosso eu. A cada dia você vai ter que matar o seu eu. Isso não é novidade. Acredito que isso não seja novidade para nós. Mas muitas vezes custa entender. Então que a cada dia a gente, de fato, crucifique o nosso eu, para que a gente possa alcançar em Cristo vida. E eu não vou falar mais nada porque até esse ponto aqui me entregou o Senhor.